Lia sempre acreditou que algumas histórias terminavam quando as portas se fechavam, quando as respostas demoravam demais para chegar e quando as pessoas que prometiam ficar simplesmente iam embora. Durante muito tempo, ela pensou que Deus escrevia apenas capítulos de vitória, momentos de alegria e dias onde tudo fazia sentido. Mas a vida mostrou a ela uma verdade que muitas pessoas só descobrem depois de atravessar grandes tempestades. Existem fases em que Deus parece estar em silêncio, mas esse silêncio não significa abandono. Existem momentos em que o caminho parece escuro, onde as lágrimas parecem ser maiores que a esperança e onde o coração começa a perguntar se ainda existe um propósito por trás de tudo aquilo que está acontecendo. Lia não sabia naquele momento, mas a fase que mais estava machucando sua alma seria justamente o período que revelaria uma força que ela nunca imaginou possuir. Porque algumas histórias precisam passar pelo deserto antes de chegar ao lugar onde Deus preparou a promessa. E talvez você que está ouvindo essa história hoje também esteja vivendo uma fase que parece não ter saída. Talvez você esteja olhando para sua própria vida e pensando que aquilo que perdeu nunca mais será recuperado, que as oportunidades passaram, que as orações não foram respondidas e que o melhor ficou para trás. Mas antes de continuar essa história, eu preciso te lembrar de algo. Aquilo que parece ser o fim para os seus olhos pode ser apenas o começo de algo que Deus ainda está preparando. Lia era uma mulher comum, com uma vida simples, cheia de sonhos que pareciam pequenos para algumas pessoas, mas que para ela tinham um valor enorme. Ela acordava todos os dias tentando fazer o seu melhor, cuidando daqueles que amava, mantendo um sorriso no rosto, mesmo quando carregava preocupações que ninguém conhecia. Muitas pessoas olhavam para Lia e diziam que ela era forte, que parecia sempre saber o que fazer, que conseguia enfrentar qualquer situação. Mas ninguém enxergava as noites em que ela ficava em silêncio, olhando para o teto, tentando entender por que tantas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Ninguém percebia o peso que ela carregava dentro do coração. Porque existem batalhas que não aparecem nos olhos, existem dores que não deixam marcas no corpo, mas machucam profundamente a alma. Lia aprendeu a responder, está tudo bem, mesmo quando dentro dela existiam perguntas que ela não conseguia responder. Ela aprendeu a cuidar das pessoas, enquanto escondia suas próprias feridas. E talvez esse seja um dos maiores desafios da vida. Continuar acreditando quando as circunstâncias tentam convencer você de que não existe mais motivo para esperar. Durante anos, Lia acreditou que se ela fizesse tudo certo, as coisas naturalmente dariam certo também. Ela pensava que sua dedicação seria reconhecida, que seus esforços seriam vistos e que suas orações seriam respondidas exatamente no tempo que ela esperava. Mas então, chegou uma fase em sua vida onde tudo começou a mudar. Primeiro vieram pequenas dificuldades, aquelas que pareciam passageiras. Depois vieram problemas maiores, situações que exigiam dela uma força que ela achava que não tinha. Pessoas que ela confiava começaram a se afastar. Planos que ela tinha construído com tanto cuidado começaram a desmoronar. Sonhos antigos começaram a parecer cada vez mais distantes. E o mais difícil para Lia não era apenas perder algumas coisas, era não entender o motivo pelo qual Deus permitia que aquilo acontecesse. Ela perguntava em suas orações, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu tentei fazer o certo, eu continuei acreditando, eu continuei caminhando, mas muitas vezes Deus não responde mostrando imediatamente o caminho inteiro. Às vezes Ele apenas nos dá força para dar o próximo passo. Houve um momento em que Lia chegou ao seu limite. Não foi um grande acontecimento que fez seu coração se quebrar, mas o acúmulo de pequenas dores que ela carregava há muito tempo. Era o cansaço de tentar ser forte todos os dias. Era a sensação de que ninguém realmente entendia o que ela estava vivendo. Era olhar para sua própria história e sentir que nada estava avançando. Naquela noite, Lia se ajoelhou e fez uma oração diferente das outras. Ela não tentou usar palavras bonitas, não tentou parecer forte diante de Deus.
Pela primeira vez em muito tempo, ela simplesmente abriu o coração e disse: Senhor, eu não sei mais como continuar, mas eu ainda escolho confiar em Ti. E talvez essa seja uma das orações mais sinceras que alguém pode fazer. Porque fé não significa nunca sentir medo. Fé não significa nunca chorar. Fé significa continuar segurando na mão de Deus, mesmo quando você não consegue enxergar o próximo passo. Naquele momento, Lia ainda não sabia que aquela oração seria o início de uma transformação. Muitas pessoas acreditam que quando Deus está trabalhando, tudo deveria ficar mais fácil imediatamente. Mas a Bíblia mostra várias histórias de pessoas que passaram por processos antes de viverem suas promessas. José precisou passar pela rejeição antes de chegar ao propósito. Davi enfrentou o deserto antes do trono. Moisés passou anos longe de tudo antes de liderar uma grande missão. A fase difícil não era o fim dessas histórias, era uma preparação. E Lia precisava entender exatamente isso. Ela estava olhando para o capítulo errado e tentando definir o livro inteiro. Ela estava julgando sua história pelo momento mais difícil, esquecendo que Deus ainda tinha páginas para escrever. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Olhamos para uma perda e pensamos que perdemos tudo. Olhamos para uma porta fechada e pensamos que todas as portas se fecharam. Olhamos para uma demora e pensamos que Deus esqueceu o nosso nome. Mas Deus não trabalha apenas nos momentos visíveis. Muitas vezes, enquanto pensamos que nada está acontecendo, Ele está fortalecendo nossa fé, preparando nosso coração e construindo algo que ainda não conseguimos enxergar. Com o passar dos dias, Lia começou a perceber pequenas mudanças dentro dela. Os problemas continuavam existindo, as dificuldades ainda estavam presentes, mas algo havia mudado. Ela já não enfrentava suas lutas da mesma maneira. Antes, cada dificuldade parecia uma prova de que ela estava sozinha. Agora, cada desafio se tornava uma oportunidade de depender mais de Deus. Ela entendeu que a maior transformação nem sempre acontece ao redor da nossa vida primeiro. Muitas vezes, Deus começa mudando aquilo que ninguém consegue ver. O coração, a mente, a maneira como enxergamos as circunstâncias. Porque uma pessoa pode estar passando pelo mesmo problema, mas quando Deus muda sua perspectiva, ela deixa de ser dominada pelo medo e começa a caminhar pela fé. Lia percebeu que talvez Deus não tivesse removido imediatamente a tempestade, porque estava ensinando ela a permanecer firme, mesmo durante a tempestade. Mas ainda existia algo que Lia precisava aprender. Ela precisava parar de carregar culpas por coisas que já tinham passado. Durante muito tempo, ela ficou presa ao passado, pensando no que poderia ter feito diferente, nas escolhas que gostaria de mudar e nos momentos que gostaria de voltar. Mas Deus não chama ninguém para viver olhando constantemente para trás. O passado pode ensinar, mas não pode controlar o futuro. Existem pessoas que perderam anos da vida tentando entender uma porta que Deus já fechou. Existem pessoas esperando uma explicação sobre algo que Deus está usando para construir uma nova direção. Lia precisava aceitar que algumas coisas terminaram não porque Deus havia abandonado sua história, mas porque Ele estava preparando espaço para algo novo nascer. Às vezes, aquilo que dói quando sai da nossa vida era justamente aquilo que estava impedindo o crescimento que Deus queria realizar. Foi nesse período que Lia começou a enxergar uma verdade que antes parecia impossível. Algumas fases difíceis carregam ensinamentos que fases tranquilas nunca poderiam ensinar. A dor revelou pessoas verdadeiras. A espera revelou sua capacidade de perseverar. O silêncio revelou a importância de ouvir mais a voz de Deus. O processo revelou uma força que ela nunca tinha percebido. Ela percebeu que sua identidade não estava nas coisas que possuía, nos resultados que alcançava ou na aprovação das pessoas. Sua identidade estava em Deus. E quando uma pessoa entende isso, ela deixa de ser destruída por aquilo que perde, porque sabe que existe algo maior sustentando sua vida. Lia ainda tinha dias difíceis, ainda tinha momentos de insegurança, mas agora ela não caminhava mais da mesma forma.
Ela sabia que a fase difícil era apenas uma parte da história, não o final dela. Com o passar do tempo, Lia começou a perceber que Deus não havia prometido que ela nunca enfrentaria momentos difíceis, mas havia prometido que ela nunca enfrentaria esses momentos sozinha. Essa diferença mudou completamente a maneira como ela enxergava sua caminhada. Antes, ela entrava em cada batalha perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Mas agora ela começava a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer construir em mim através disso? Essa mudança de perspectiva não eliminou todos os problemas, mas mudou a forma como ela enfrentava cada um deles. Porque existem situações que parecem grandes demais quando olhamos apenas com nossos próprios olhos, mas se tornam menores quando lembramos que Deus continua segurando nossa história. Lia entendeu que algumas respostas não chegam imediatamente, porque existem coisas que Deus trabalha primeiro dentro de nós, antes de mudar aquilo que está ao nosso redor. E talvez essa seja a mensagem que alguém precisa ouvir hoje. A demora de Deus não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa que Ele parou de agir. Muitas vezes, enquanto você pensa que está esperando uma resposta, Deus está preparando você para receber aquilo que pediu. Lia começou a olhar para sua própria história de uma maneira diferente. Ela percebeu que os momentos que mais haviam machucado seu coração também haviam sido os momentos que mais fortaleceram sua fé. Ela lembrou das noites em que chorou escondida, das vezes em que pensou que não conseguiria continuar, dos dias em que levantou sem vontade, mas mesmo assim escolheu seguir em frente. E foi então que percebeu algo importante. Ela não havia chegado até ali por sua própria força. Em cada momento em que pensou que não conseguiria mais, Deus havia sustentado sua caminhada. Talvez ela não tivesse percebido na hora, porque algumas respostas só fazem sentido quando olhamos para trás. Existem capítulos da nossa vida que parecem confusos enquanto estamos vivendo, mas depois entendemos que cada detalhe estava formando uma história maior. Lia percebeu que Deus nunca desperdiça uma lágrima, uma oração ou uma experiência difícil. Tudo pode ser usado para nos transformar e nos aproximar mais do propósito que Ele tem para nós. Mas ainda havia uma última barreira que Lia precisava vencer: o medo de acreditar novamente. Depois de tantas decepções, ela tinha medo de criar novos sonhos e se machucar outra vez. Tinha medo de esperar e se frustrar. Tinha medo de abrir o coração para novas oportunidades, porque algumas feridas não estão apenas naquilo que perdemos, mas no medo que fica depois da perda. Muitas pessoas conseguem sobreviver ao problema, mas carregam dentro de si as marcas daquele momento por muito tempo. E Deus não queria apenas mudar as circunstâncias de Lia, Ele queria curar aquilo que aquela fase difícil havia deixado dentro dela. Porque uma nova história não começa apenas quando algo muda do lado de fora. Uma nova história começa quando Deus restaura aquilo que foi quebrado dentro de nós. Lia precisava entender que o passado poderia explicar algumas dores, mas não tinha autoridade para definir o futuro dela. Foi então que ela começou a tomar pequenas decisões todos os dias. Em vez de começar a manhã lembrando dos problemas, ela começou agradecendo pelas oportunidades. Em vez de alimentar pensamentos de derrota, começou a buscar palavras que fortaleciam sua fé. Em vez de tentar controlar tudo, aprendeu a entregar aquilo que estava além das suas mãos. E aos poucos, algo novo começou a acontecer. Não foi uma mudança repentina, não foi como se todos os problemas desaparecessem de uma hora para outra. Foi uma transformação silenciosa, construída dia após dia. E muitas vezes é assim que Deus trabalha. Nós esperamos grandes sinais, grandes acontecimentos, grandes mudanças visíveis, mas Deus muitas vezes começa com uma pequena semente dentro do coração. Uma nova esperança, uma nova força, uma nova maneira de enxergar a vida. E quando percebemos, aquilo que parecia impossível começa a se tornar uma realidade. Lia também aprendeu que não deveria comparar sua caminhada com a caminhada de outras pessoas. Durante muito tempo,
Ela olhava para pessoas ao seu redor e pensava que todos estavam avançando enquanto ela permanecia parada. Ela via conquistas de outros, portas abertas para outros, respostas chegando para outros, e se perguntava por que sua história parecia tão difícil. Mas Deus mostrou a ela que cada pessoa possui um processo diferente. Uma semente não cresce no mesmo tempo que outra. Cada árvore possui uma estação própria para florescer, e assim também acontece com a vida. Algumas pessoas recebem respostas rápidas, outras passam por longos processos de preparação. Mas o tempo de espera não significa tempo perdido. Muitas vezes é no período em que ninguém vê crescimento que as raízes estão ficando mais profundas. E quando chega o momento certo, aquilo que Deus preparou consegue permanecer firme. Um dia, Lia percebeu que a fase que mais queria esquecer havia se tornado justamente a fase que ela usaria para ajudar outras pessoas. Aquilo que antes era uma ferida começou a se transformar em testemunho. Ela conseguia olhar para pessoas que estavam passando por momentos difíceis e dizer com sinceridade: eu sei como é sentir que não existe saída, porque eu também já estive nesse lugar, mas Deus me sustentou. E essa é uma das maiores transformações que Deus pode realizar em uma vida: transformar dor em propósito. Aquilo que tentou destruir alguém pode se tornar uma ferramenta para fortalecer outras pessoas. As cicatrizes continuam existindo, mas agora elas contam uma história diferente. Elas não representam apenas sofrimento, representam superação, amadurecimento e a fidelidade de Deus em momentos que pareciam impossíveis. A história de Lia nos lembra que ninguém consegue enxergar todos os capítulos de sua própria vida. Nós vemos apenas o momento presente. Vemos a dificuldade atual, a porta fechada, a espera, a incerteza. Mas Deus enxerga a história completa. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Assim como personagens da Bíblia passaram por momentos em que tudo parecia perdido, mas descobriram que Deus estava trabalhando nos bastidores, nós também precisamos aprender a confiar mesmo quando ainda não temos todas as respostas. José não sabia que a prisão seria uma ponte para o palácio. Davi não sabia que o deserto seria uma preparação para o reinado. Esther não sabia que sua posição seria usada para salvar uma nação. E Lia não sabia que sua fase mais difícil seria o começo de uma nova versão dela mesma. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase parecida com a de Lia. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez esteja orando por uma mudança e sentindo que nada acontece. Talvez exista uma área da sua vida onde você olha e pensa: eu não sei como isso vai terminar. Mas a mensagem que essa história traz é simples e poderosa. Não conclua sua história no meio do capítulo. Não permita que uma fase difícil faça você acreditar que Deus terminou de trabalhar. O momento que você está vivendo hoje não define tudo aquilo que você ainda pode viver. A tempestade pode ser forte, mas ela não é maior do que aquele que está cuidando de você. A noite pode parecer longa, mas amanhã sempre chega. O processo pode ser doloroso, mas Deus continua presente em cada passo. Lia entendeu que fé não é a ausência de dificuldades. Fé é continuar caminhando mesmo quando existem dificuldades. É confiar quando não existe uma explicação imediata. É escolher acreditar que Deus continua sendo bom mesmo quando a situação não parece boa. Porque a nossa esperança não está baseada apenas nas circunstâncias, mas naquele que conduz nossa história. E quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, entendemos que nenhuma lágrima é perdida, nenhum momento difícil é inútil e nenhuma fase complicada é capaz de apagar os planos que Ele tem para nós. Talvez você ainda não veja a mudança chegando, mas isso não significa que ela não está a caminho. Algumas das maiores obras de Deus começam justamente em lugares onde ninguém consegue enxergar. Depois de tudo que viveu, Lia percebeu que a maior vitória não foi recuperar tudo aquilo que perdeu. A maior vitória foi descobrir quem ela se tornou durante o processo. Ela se tornou mais forte, mais sensível, mais dependente de Deus e mais preparada para aquilo que viria pela frente. Ela descobriu que a fase difícil
Não havia sido uma punição, mas uma preparação. Não havia sido o fim, mas uma passagem. Não havia sido abandono, mas um momento em que Deus estava trabalhando de uma forma que ela ainda não conseguia compreender. E essa é uma verdade que precisamos guardar no coração. Algumas portas fecham porque Deus está nos conduzindo para lugares que ainda não conhecemos. Algumas perdas acontecem porque existem coisas maiores sendo construídas. Algumas esperas existem porque o propósito exige preparação. Hoje, quando Lia olha para trás, ela não deseja apagar sua história. Ela não deseja voltar no tempo e remover todos os momentos difíceis, porque agora ela entende que cada lágrima, cada oração e cada batalha fizeram parte da construção da pessoa que ela se tornou. Ela aprendeu que Deus não prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu caminhar conosco em todos eles. E talvez essa seja a palavra que Deus quer colocar no seu coração hoje. Continue. Mesmo devagar, continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem entender tudo, continue confiando. A fase difícil não é o fim da sua história. Existe um Deus escrevendo capítulos que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Existe um propósito que ainda será revelado. Existe uma nova manhã esperando depois dessa noite. Se essa mensagem falou com o seu coração, eu quero fazer um convite especial para você. Escreva nos comentários a frase: Deus ainda está escrevendo minha história. Essa declaração será uma forma de fortalecer sua própria fé e também levar esperança para outras pessoas que lerem seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, porque através dele essa mensagem pode alcançar alguém que hoje está precisando ouvir que não está sozinho. Inscreva-se no canal Ecos da Fé para continuar recebendo histórias, reflexões e mensagens que nos lembram que Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Que essa palavra permaneça no seu coração e nunca se esqueça. A fase difícil pode ser apenas um capítulo, porque Deus ainda está escrevendo o restante da sua história.